Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna e estou aqui para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Vamos lá? O que lhe vem em mente quando você vê essas imagens? Aposto que você diz teatro. É isso mesmo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o texto teatral. Você já ouviu falar? O texto teatral se parece com um texto narrativo, com características bem semelhantes, uma vez que ele se forma através de fatos, história e personagens, e que também ele ocorre em um determinado lugar. Ele é composto de introdução, complicação, clímax e também desfecho. Vamos ver agora algumas características do texto teatral. Eles são textos que são feitos para serem encenados e dramatizados por atores em uma peça de teatro. Eles são do gênero narrativo, apresentam um diálogo entre os personagens, eles têm a presença de atores, de plateia, palco, cenário, figurino, sonoplastia, além da linguagem corporal e gestual. Falando em linguagem corporal, observe só essa imagem. Qual sentimento essa pessoa está expressando? Mesmo que ela não diga nada, a gente consegue perceber que ela não está feliz, né? Pois ela está chorando, está com um semblante triste. E quando uma pessoa chora, quer dizer que ela não está feliz. Mas você deve estar falando. Mas a gente também chora de alegria, né? Isso é verdade, você tem toda a razão. Só que o choro de alegria ele é diferente, ele vem acompanhado de um sorriso, de expressões de entusiasmo, que não é o caso dessa imagem, não é mesmo? E nessa foto aí, o que essa pessoa está expressando? Você sabe? Novamente, sem ela falar nada, a gente consegue perceber o sentimento que ela está expressando. E com certeza é alegria, felicidade, pois ela está com um sorriso estampado no rosto, demonstra um semblante feliz. Isso é o que chamamos de linguagem corporal, quando o nosso corpo fala por nós, ele expressa nossos sentimentos, a nossa vontade. E esse tipo de linguagem é essencial no teatro, por exemplo, pois ele é escrito para ser realmente interpretado, dramatizado, e por isso muitas vezes ele até dispensa o narrador. E ele é uma forma de expressão artística. Venha comigo e veja um exemplo de texto teatral. Do Monteiro Lobato, a história é Busca ao Tesouro. Primeira cena. Bom dia! Gosto muito de contar história para as crianças. Hoje estou aqui para contar mais uma história muito interessante a vocês. É a história de um tesouro escondido, um tesouro muito valioso. Todos que tinham alguns problemas e tocassem naquele tesouro, os problemas desapareciam. A nossa história começa quando Pedrinho sonha numa noite de luar. Pedrinho, acorda! Você tem uma grande missão a realizar. O quê? Quem está falando? Sou eu, a boneca Emília. Não me conhece mais, não? Eu sou a boneca de narizinho. Boneca Emília? Mas as bonecas não falam. Deve ser um sonho. Vou voltar a dormir. Será que eu vou ter que beliscar o seu bumbum? Acho bom, para eu ter certeza que não é um sonho. Ai! Doeu, sabia? Você não pediu? Pedi, mas não precisava exagerar. Então, está preparado? Preparado para quê? Preparado para encontrar um grande tesouro. Tesouro? Que tesouro? O que você vai procurar? Mas é necessário mesmo que eu vá? Por que eu? Porque você foi o escolhido. Essa história não está me cheirando bem. Mas se é para o bem de todos, diga aos seus superiores que eu vou. E aí, o que vocês acharam dessa cena do teatro Busca ao Tesouro? Eu adorei. Fiquei muito curiosa para saber as outras cenas. Quero saber se você conseguiu identificar algumas coisas importantes, os detalhes. Olha só. Quais eram os personagens que atuavam nessas cenas? Isso, Dona Benta, Pedrinho e Emília. E qual era a grande missão de Pedrinho? Isso mesmo, encontrar um tesouro. Em textos como esse,
De que maneira o leitor sabe que o personagem está falando? Como? Isso! O nome do personagem está no início da frase, antes dele começar a falar. Como conversamos, as peças teatrais existem para serem encenadas, dramatizadas por atores em um teatro diante de um grande público, plateia. Mas tudo começa em um texto escrito como esse, que você acabou de ler. Dessa forma, então, quem são os leitores de um texto teatral? Vamos pensar. Pode ser qualquer pessoa que tiver interesse por história, por ler textos desse gênero. Porém, os textos teatrais são geralmente lidos por atores, que se interessam pelo teatro. As frases entre parênteses fazem parte da conversa entre os personagens? Para que elas servem? Não fazem. Elas servem para indicar uma ação do personagem, como deitar, beliscar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre pontuação. Você sabe para que serve a pontuação? Isso mesmo, para dar sentido, coerência e coesão a frases e textos. Existem muitos tipos de pontuação. E agora nós vamos ver algum deles. Vamos lá? Ponto final. Ele é usado para terminar uma ideia, um discurso e também indicar o final de uma frase. Por exemplo, o filme recebeu várias indicações ao Oscar. E a vírgula, para que ela serve? A vírgula ela indica uma pausa no discurso. Ela é tão importante que ela pode mudar o significado quando ela não está utilizada ou quando ela está utilizada de modo incorreto. Por exemplo, eu vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Já o ponto e vírgula, ele serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e também para separar uma relação de elementos. Por exemplo, Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Ele não gosta de frio e nem de montanha. Os dois pontos são utilizados antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou indicar uma enumeração. Por exemplo, na matemática, as 4 operações são essenciais: adição, subtração, multiplicação e divisão. O ponto de exclamação é usado para exclamar. Assim, é colocado nas frases que demonstram sentimentos, como desejo, espanto, susto, ordem, surpresa e entusiasmo. Por exemplo, meu Deus, que horror! O ponto de interrogação é sempre usado nas frases que têm uma pergunta. Por exemplo, mãe, o que vai ter no jantar hoje? E o travessão? Você sabe para que ele serve? Isso mesmo. O travessão indica um diálogo em algum texto e também ele serve para substituir os parênteses. Agora vamos para a prática. Chegou a hora. Eu quero que você me ajude a pontuar as próximas frases. Vamos lá? Vejam só essa frase. Que sorte encontrar você! Aqui podemos ver que a pessoa está bem entusiasmada, não é mesmo? Então, podemos usar o ponto de exclamação. Vejam só essa frase. Que sorte encontrar você! Aqui podemos ver que a pessoa está bem entusiasmada, não é mesmo? Então, podemos usar o ponto de exclamação. A frase 2 é a seguinte: esses livros são maravilhosos. Aqui, novamente, podemos usar o ponto de exclamação, pois essa pessoa está maravilhada com algo. Porque eu cheguei antes. Você acha que isso é uma pergunta? Não é não. Observe como está escrito a palavra porquê. Ela está escrita junta. Então, isso é apenas uma afirmação. Podemos usar o ponto final. Que bom que você veio! Olha só, gente, essa está muito fácil, né? De novo, a pessoa está se mostrando muito entusiasmada. Então, podemos usar o ponto de... Isso mesmo, exclamação.
que essa data é tão importante para você? Aqui podemos ver que a palavra porquê está escrita separada. Então, é uma pergunta. E quando a frase tem uma pergunta, usamos o... Isso mesmo, ponto de interrogação. Onde você vai? Essa está muito fácil, não é? Novamente uma pergunta. E nas perguntas nós usamos o... Isso mesmo, ponto de interrogação. A casa da vovó fica longe da minha. Aqui podemos perceber o final de um discurso. Então, usamos o... Isso mesmo, ponto final. Prestem atenção nessa frase. Eu comprei arroz, feijão, macarrão e leite. O que a gente precisa fazer aqui? Isso mesmo, a gente precisa separar essa relação de elementos. Então, a gente deve usar o quê? Muito bem, a vírgula. Você tem quantos irmãos? Isso é uma... Isso, pergunta. Novamente, usamos o ponto de interrogação. Esse filme é fantástico. Prestem atenção, pessoal. Aqui a pessoa está entusiasmada, está maravilhada, encantada com o filme que ela assistiu. Então, nós podemos usar o ponto de... Isso mesmo, ponto de exclamação. Agora eu preciso que você me ajude a pontuar corretamente esse texto. Vamos lá? O pulo do gato. A onça andava maluca para pegar o gato, mas ela sabia que o gato é o maior mestre pulador que existe. Com um salto de lado, ele sempre escapava. Um dia, a onça pediu ao gato. Aqui, vamos iniciar um diálogo. Então, usamos os 2 pontos e, em seguida, o travessão. Compadre, quer me ensinar a pular? Como vimos, uma pergunta. Então, o ponto de interrogação e, em seguida, novamente o travessão, pois o diálogo continua. Ora, nessa que eu não caio! Ponto de exclamação. A comadre quer é pular sobre mim e me comer. Ponto de exclamação novamente e, em seguida, travessão, pois o diálogo ainda não acabou. Imagine só uma coisa dessas! Ponto de exclamação. Acha que eu seria tão ingrata a ponto de devorar o meu professor? Como é uma pergunta, um ponto de interrogação. Ainda um pouco desconfiado, o gato começou a ensinar a onça. Pula que pula, a onça foi aprendendo depressa. Vejam só, vamos começar um diálogo, então usamos o travessão. Pronto! Ponto de exclamação. A comadre já aprendeu tudo, disse o gato. Agora, novamente, usamos o travessão. Será? Ponto de interrogação, perguntou a onça. Novamente, usamos o travessão. Vou repetir os pulos para ver se aprendi mesmo. A onça deu um pulo tentando abocanhar o seu professor, mas o gato pulou rapidamente para o lado e escapou. A onça, muito sem graça, disse: Vejam só, agora usamos os 2 pontos e em seguida o travessão. Viu só? Ponto de interrogação. Ainda não sei tudo. Acabe as aulas, compadre. Ponto de exclamação. E em seguida, novamente o travessão. Ora, comadre. Ponto de exclamação. Eu não nasci ontem. Ponto de exclamação novamente. Se tivesse ensinado tudo o que sei, a essa hora estaria em sua barriga. Adeus. Ponto final. Pessoal, foi muito legal a nossa aula hoje. Falamos sobre texto teatral, também pontuamos algumas frases e você viu, né? Não dá para ter frases e textos sem pontuação. Eles são muito importantes. Então, um beijo e até a próxima aula!